Olá, pessoas! Chegamos a mais um término de jogo da Premier League, mais um jogo do Tottenham. Dessa vez foi contra o Luton Town, um jogo sofrido, por mais que a vitória veio e agraciou a gente. Foi mais um jogo que talvez mostra muita fragilidade deste elenco contra um adversário que não é tão forte. Mais uma vez, o Tottenham pega um time de baixo da tabela e sofre. Claro, não perdeu como foi na última rodada, antes da parada da data FIFA, por um Fulham, né? Aquele 3-0 bizarro. Mas sofre contra um Luton Town e um gol aos 2 minutos. Mas enfim, vamos organizar as coisas. Vamos começar pela escalação. O Tottenham veio com uma modificação comparado ao jogo contra o Fulham antes da data FIFA, que é a entrada do Timo Werner no lugar do Brennan Johnson. Então é um time que veio com Vicário, Pedro Porro, Romero e o Dragusin ainda. Claro, o Mick van de Ven já está de volta, já estava no banco de reserva, mas por conta da lesão era melhor ter deixado ele mesmo no banco e dar um prosseguimento maior para o tratamento, para ele entrar, para ele voltar 100% no próximo jogo. E o Doug fechou a linha de defesa pela lateral esquerda. No meio de campo foi Sarri e Bissouma na frente da defesa. Timo Werner, Maddison e Kulusevski e o Son lá no ataque. Eu olho para esse time e me dá a sensação de ser um time que expõe muito a sua defesa. Não é um time que se defende. É um time que se defende muito bem. O Tottenham se defende muito bem, tanto com os dois zagueiros, mas os dois laterais dão muito apoio. Porém, o meio de campo é um meio de campo muito móvel. Você tem o Kulusevski e o Timo Werner aberto, são dois jogadores que não voltam tanto. E se voltam, não tem esse poder de marcação, como os zagueiros, os laterais, ou até mesmo os volantes. E nesse caso, os dois volantes do Tottenham, que não são bem volantes, são mais meias de ligação, o Sarri e o Bissouma, são jogadores que vão muito ao ataque. O Bissouma, principalmente, foi muito pro ataque. Então, é um time que se expõe muito. E eu acho que, né, vendo o jogo, o primeiro gol, o primeiro e único gol do Luton Town na partida, logo aos 2 minutos, foi de um contra-ataque vindo de um contra-ataque. O Tottenham vai ao ataque, também em bola de velocidade e tudo mais, só que a tomada de decisão se eu não me engano, era o Kulusevski. Então, ele fez o passe, ele poderia ter chutado, mas ele fez o passe, e foi um passe muito fraco, deu tempo do defensor do Luton antecipar, roubar bolas, fazer uma ligação direta e acelerar, e no o que resultou em gol. Numa troca de passe rápida, um cruzamento que passou pela área inteira, sobrou no ponto aberto e foi lá e fez o gol. Então, é um time que se expõe muito, e quando ele se expõe, hoje tá raro ver o time se organizar para esse tipo de situação. Claro que é algo treinado, provavelmente o Andy já viu isso, já percebeu isso, mas é uma situação de jogo e, enfim, só que não pode acontecer. Claro que depois o Tottenham vai lá e empata com um gol contra já no segundo tempo, com a entrada do Brennan Johnson, a saída do Kulusevski. Ficou um time muito mais rápido e muito mais profundo. Um time que ganhou profundidade pelas laterais. Se tinha pouca profundidade com o Kulusevski e do outro lado com o Werner, que era às vezes era acionado, ele perdeu chance também, mas não, era um time que era um jogador que não vai até tão ao fundo. Ele vai e corta para o meio.
Então, com o Brennan, e principalmente nessa jogada, ele foi até o fundo, cruzou para dentro da área, na infelicidade, o zagueiro foi lá e meteu para dentro do gol. O que também poderia ter sido o Timo Werner. O Werner estava tava perto e poderia ter sido ele. Já no segundo tempo, o Tottenham consegue, ainda no segundo tempo, né? O gol foi aos 51, o segundo foi aos 86, com o som, o que acaba sendo viciante, né? Não é a primeira vez que o Tottenham busca o resultado no final da partida. E isso não dá. Já, claro, é um time que é novo, tem novas peças, está se adaptando a um novo técnico, a um novo modelo, uma nova gestão, um negócio tudo novo. Mas é praticamente o mesmo time, acho que a única peça nova é o Werner, comparado, se a gente for pegar aquele Tottenham que foi por um tempinho líder da Premier League, que até aquele fatídico jogo contra o Chelsea, mas é a mesma base. Não tem muitos jogadores lesionados, exceto o Solomon, que a gente, sinceramente, eu acho que é uma lenda urbana. O Solomon tá vivo, porque há muito tempo ele tá lesionado. E talvez um jogador como ele poderia ser bom para essa equipe, ter um drible a mais. O Tottenham também poderia ter contado com o Richarlison, que estava no banco, mas preferiu se jogar com o Son. E eu ainda acho que foi uma boa ideia, é sempre uma boa ideia ter o Son, porque ele é um jogador muito móvel, ele não é um 9-9 clássico que fica plantado na área. No contexto geral, é um time que teve 70% de posse de bola a 30 do Luton. É um time que chutou 17 vezes. É ok, mas perdeu muita chance. E não pode. É um Luton Town, é um time que tá lá embaixo na tabela. Tudo bem, Luton Town, pra quem não tá muito familiarizado com essa temporada da Premier League, é um time que vem dando apavoro em todo mundo. É um time que propõe jogo, vem pra cima e muitas vezes consegue converter em gol. Ele fez um jogo muito bom lá no primeiro período de Premier League, né, dessa temporada, contra o Arsenal. O Arsenal acaba ganhando, mas acho que foi um 5-3 com o Luton fazendo 3-0. Então, assim, é um time muito forte. Aliás, é um time muito bem organizado. Para as próximas rodadas, a gente pega o West Ham fora de casa. Claro que a gente ainda vai estar jogando em Londres. É, porém, é um West Ham que está vindo bem. Já no dia 2. Então, assim, o Tottenham vai ter esse encontro contra o West Ham. Tem Nottingham Forest e Newcastle antes da porrada que vai ser as próximas, né, depois do Newcastle, as próximas 3 partidas, que tem City, simplesmente os postulantes a serem campeões da Premier League nessa temporada. City, Arsenal e Liverpool. Pro Tottenham ter o jogo do Arsenal no meio, por mais que tenha City e Liverpool um em cada ponto, um North London Derby agora, com o time jogando dessa forma, eu não sei se vai dar muito bom pra gente. Talvez a gente tome uma surra do Arsenal, o que é inaceitável. A gente joga fora de casa. Não, a gente joga em casa, na real. A gente só joga fora de casa contra o Liverpool. Porém, o Arsenal já mostrou que está bem organizado. Eu falei um pouco do Richarlison, acho que algumas pessoas já viram a entrevista que ele deu, uma forte entrevista que ele deu para a ESPN, falando sobre a fase pós-Copa do Mundo e como estava a cabeça dele. E, cara, eu acho que é muito bom a gente olhar algo assim, ver isso às claras, o Richardson falando sobre isso, porque é saúde mental, cara.
O cara poderia desistir de jogar futebol. Se é o que ele gosta, se é o que ele ama. Acho que tem um recorte que ele falou que falar pro pai dele que ele estava desistindo de algo, que o próprio pai dele correu muito por ele para conseguir ir atrás desse sonho dele de jogar futebol, é algo muito forte. E, claro, até pegando um gancho, o Andy foi perguntado isso na entrevista coletiva antes do jogo, do agora contra o Luton, e se era algo. Se as pessoas dentro do Tottenham ficaram impressionadas com a entrevista em si. Ele falou que não, é algo que é algo comum. Só que isso não vaza pra mídia, ou isso não é falado na mídia, as pessoas não tratam isso, não tratam jogadores dessa forma, como pessoas, como seres humanos. E. Cara, mas é muito chocante. É algo muito chocante. A gente espera, claro, que o Richarlison continue desempenhando, que volte a desempenhar o que ele já desempenhou no Everton, se não me engano, no Watford, né, que foi quando ele veio para a Premier League. E agora, recentemente, pós a cirurgia, depois de colocar a cabeça no lugar, ter voltado a fazer gols. O Tottenham precisa dele e é um jogador muito bom. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem. O campo dos comentários é aberto. Vocês podem indagar sobre qualquer coisa, sobre o jogo, sobre a situação da Premier League. Estarei disponível para responder. Então, até a próxima, até o próximo jogo contra o West Ham fora de casa. Um beijo e até lá. Tchau.